Meus amigos, meus caros, diletos companheiros e companheiras aqui do nosso canal do Paulo Nunes, e que nós sempre estaremos demonstrando a nossa satisfação e o agradecimento pelo número de inscritos que vem crescendo dia a dia e, evidentemente, pedindo a você que se inscreva no nosso canal. Se puder e quiser, pode apertar o sininho para garantir que você sempre receberá em primeira mão os nossos vídeos e podendo dar um like, dizendo se gostou. Vai nos ajudar também, porque assim o YouTube entende que o canal, que o que foi tratado é relevante e vai recomendar a outras pessoas. Mas, como eu sou um jornalista de opinião, eu também gosto de uma coisa chamada crítica. Então, se você der o toquezinho do like para baixo, significa que você não gostou e nós vamos tentar identificar. E você pode, inclusive, comentar também para que possamos, de alguma forma, tentar melhorar a nossa participação aqui no canal para que possa vir a agradá-los e agradá-las cada vez mais, sempre levando a informação necessária ao povo da minha terra, de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Então, depois desse agradecimento, eu quero falar de algo que não é tão bom, que é o caso da nossa Vitória da Conquista de sempre. Vitória da Conquista é uma cidade que desde 1725 já se tentava chegar ao sertão da Ressaca. Exatamente, era uma cidade, era um pedaço de terra pertencente a Minas Gerais, esse pedaço da nossa Vitória da Conquista. Mais basicamente, a um lugar chamado Rio Pardo. Então, toda essa conversa que eu estou travando com você é para dizer que de longas datas, sempre quem detém o poder coloca uma verdade que não corresponde ao benefício da maioria das pessoas, ou seja, sempre aqueles que são menos aquinhoados. Começou então com a história da igreja, da Nossa Senhora da Vitória, da promessa feita e da matança gigantesca dos nossos índios. Mas esse é um assunto que depois eu vou tratar com mais cuidado em relação à história de Vitória da Conquista. Mas o que eu quero dizer hoje é que desde esse tempo você engana de alguma forma, já que os índios foram enganados a participarem de um famoso banquete, onde deveria ser selada a paz com o invasor, e esse invasor envenenou todos os índios do banquete. Para você ver, estavam bebendo, dançando, animados, acreditando que viveriam em paz junto com os invasores portugueses. Entretanto, os invasores queriam apenas matá-los e expurgá-los, evidentemente, da sua terra natal. Então, Vitória da Conquista se acostumou a ter ideias mirabolantes de quem estava no poder e que prometia, sempre prometia, para um lado da periferia da cidade, algum tipo de benefício que era mais simples se ver no lado mais aquinhoado. Todo homem, toda mulher, toda criança de Vitória da Conquista sonha com uma Olívia Flores bonita, projetada e paga em contratos ainda no governo de Guilherme Menezes, continua recebendo todas as benesses possíveis da Prefeitura de Vitória da Conquista, em detrimento de outras irmãs da Avenida Olívia Flores, que não recebem benefício algum, desde a iluminação à sua pavimentação, para não falar no ajardinamento. Agora nós nos detemos a um outro problema em Vitória da Conquista. Antes de dizer o ponto-chave desse problema, eu quero lhe contar uma coisa, minha cara e minha nobre família conquistense. Eu
às vezes consigo ser ingênuo, porque eu acabo sonhando com coisas boas e essas coisas nem sempre acontecem. É claro que quem sempre está no poder só enxerga o lado da opressão de todas as maneiras. E quando pensam em algo bom, sempre pensam de forma fingida, dissimulada. Então, para entrar no assunto e fazê-los entender melhor, eu quero dizer que hoje eu conversando com dois amigos e eu falava do meu Alto Marom, onde eu nasci, e também de um vídeo que eu gravei, e depois eu vou deixar aqui o link para que os senhores percebam, falando de uma praça na Rua do Cruzeiro. Mas não é a praça que eu queria dizer. Eu dizia nesse vídeo, e os senhores vão poder constatar, é que houve uma mudança na feição daquele bairro. Que as casas que nós tínhamos vistos nos anos 90 estavam melhoradas em mais de 200% e que o bairro hoje era uma demonstração de um progresso que eu enxerguei ali. Bom, um amigo me disse, Messias do Salão Bahia, ele disse, Paulo Nunes, Raul Ferraz me disse o seguinte: a cidade de Conquista continuará crescendo e os pobres serão sempre empurrados para a periferia. Venderão suas casas para os mais ricos e vão morar na periferia. Antes disso, eu tinha publicado um artigo extraído da monografia de uma filha que eu tenho, que, fazendo a monografia no curso de Direito, ela conseguiu analisar o plano diretor urbano de Vitória da Conquista e demonstrou claramente nesse trabalho que existem periferias em todas as regiões, ricas ou pobres. E conseguiu demonstrar de forma tão clara, da periferia do Candeias à periferia do Recreio. Por que eu estou dizendo Candeias? Porque o Candeias tem periferia também. Ela demonstrou isso de forma clara. E ela conseguiu descobrir a periferia do bairro Recreio, notadamente a periferia do Caminho do Parque. E agora nós temos um imbróglio em Vitória da Conquista para resolver. Milhões e milhões de todos os conquistenses foram gastos para o projeto do Rio Verruga, importante projeto, elaborado, trabalhado com a equipe do senhor Jaime Lerner, pela orientação do ex-prefeito de Vitória da Conquista, já falecido. Era o sonho dele, mas a cidade toda concorda com esse projeto. Porque esse projeto iria beneficiar a Conquistinha, para quem não conhece, a parte do Aguão, que fica mais ou menos perto da Bartolomeu de Gusmão, o Caminho do Parque e até as imediações da Fazenda Santa Marta, ali pela UESB. O ex-prefeito Pedral Sampaio disse a mim, Paulo Nunes, se esse projeto for feito da forma que a gente imagina, todos os animais voltarão a povoar aquela região, inclusive aproveitando o nosso antigo Pinicão, que virou um lago maravilhoso, depois que o prefeito Guilherme Menezes, junto com o governo do estado, retirou a central que abrigava todos os dejetos sólidos de Vitória da Conquista e os transferiram para uma estação de tratamento de categoria internacional. Bom, falado isso, entramos exatamente no assunto. Existe o projeto de Jaime Lerner para edificar a Catedral das Orquídeas, entrando exatamente na Conquistinha, que é a periferia do Caminho do Parque. Entretanto, alteraram o projeto e agora
estão dizendo a conquista e dizendo basicamente aqueles moradores que ficaram por muito tempo esquecidos em Vitória da Conquista. Quem não se lembra que a Conquistinha era a periferia do Recreio e que ninguém dava importância por nenhuma terra ali? E aí vão transferir absolutamente tudo para o Caminho do Parque. Pode ser coincidência, mas o Caminho do Parque é aquinhoado. Esse Caminho do Parque é um bairro de Vitória da Conquista, um loteamento que tem guarita para entrar e guarita para sair. Um portal como se fosse uma cidade romana e que não é permitido que as pessoas trafeguem por ali. Já é um privilégio exacerbado conseguido com o poder público de Vitória da Conquista. E eu me lembro muito bem que o ex-prefeito, quando no microfone de sua rádio dizia que tinha que se quebrar o muro do Caminho do Parque para que tivesse acesso ao Calango Nu. Mas isso não existe. O bairro é totalmente isolado e receberá todas as benesses do projeto do Jaime Lerner. E a Conquistinha vai ficar com o que restar. O povo da Conquistinha está reagindo. E no que posso ajudar, pedir o meu apoio, estou fazendo esse comentário. Por incrível que pareça, o secretário de Infraestrutura, que não conhece a Conquistinha, simplesmente disse que o projeto de Jaime Lerner era mais ou menos um desenho, mas que a estrutura não comportava o projeto. E que por isso o projeto teria que mudar em parte para as imediações do Caminho do Parque. Quando então uma moradora argumentou: qual é a diferença que tem do terreno da margem esquerda do rio para o terreno da margem direita? Esperemos então que o secretário consiga resolver essa equação e que não seja mais um erro de comunicação como o que aconteceu no loteamento Renato Magalhães, onde 14 ruas ficaram sem pavimentação, embora o contrato feito com Finisa foi para pavimentar o bairro inteiro. E com isso, quem perde é sempre a periferia. É essa chamada que nós estamos argumentando com você, para que a população de Conquista, cada dia que passa, deve automaticamente reivindicar suas coisas e não deixar o bel prazer de quem está no comando, porque os interesses desses sempre vão suplantar os interesses da maioria. E por que eu digo maioria? Porque a maioria é a que mais precisa do Estado, a maioria é a que mais precisa da prefeitura, mas a prefeitura e o Estado, assim por assim dizer, trabalham excessivamente para a minoria. Você pode observar, se trata dos empregos públicos de livre nomeação. Não existe quase ninguém da periferia. É sempre aqueles mesmos que às vezes nem sequer têm mais força para poder emprestar o seu trabalho ao poder público, mas lá estão apenas para receberem o dinheiro. E não existe uma preocupação do governo municipal em equalizar isso. Criam-se cargos apenas para empregar, sem necessidade alguma. Por que isso? Enquanto isso, você tem essas manobras que ocorrem como essa, que pelo menos é o que nos parece. A não ser que, na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, o secretário de Infraestrutura consiga explicar ao povo da Conquistinha e não do Caminho do Parque o porquê a mudança da entrada da Catedral das Orquídeas. Eu conheço muito bem aquela área, me lembro do Aguão, já no finzinho, no começo da minha vida, e me lembro do açude que existia nas proximidades ali do estádio Lamanto Júnior, onde era possível
a gente encontrar alguns animais que nunca mais se viram. Eu brincava muito falando que eu via frango d'água. Quem não conhece, mas eu posso dizer, tinha frango d'água, tinha piaba, tinha tudo quanto era tipo de peixe, tinha azulão, tudo nesse açude. Se o ex-prefeito teve essa preocupação em recuperar essa imagem que Vitória da Conquista teve no passado e agora num tratamento melhor, nós temos que preservar. Agora, nós não podemos fazer uma cidade para meia dúzia de pessoas. Todo governo tem que ser voltado para a maioria. E nós nos sentiremos orgulhosos se sentirmos que a prefeitura trabalha nessa direção. Mudar o projeto de Jaime Lerner? Por quê? Essa é a pergunta. Eu sempre digo, por que Vitória da Conquista é uma história mal contada e muito diferente?